turma linda de bonita! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu não vou nem aparecer porque ele já tá bem alongadinho, tá? Porque esse passo a passo tem muitas informações, muitos detalhes. Eu prometo que eu não vou ficar conversando muito para poder passar todos os detalhezinhos bem bonitinho para vocês, tá? Gente, essa fofura aqui de necessaire para maquiagem ou porta-medicamentos, eu fiz inspirada nessa pecinha aqui da minha cliente. Ela já tá um pouquinho velhinha, tá? E a minha cliente pediu para que refizesse, porque é uma pecinha que ela usa muito, ela gosta muito, tá? Então eu aproveitei que estava fazendo a dela, já fiz uma pra mim e vou compartilhar com vocês esse passo a passo super charmosinho. Vou deixar todas as informações, todas as medidas, tudo bem direitinho. Um beijão, muito obrigada. E no final do vídeo eu conto a minha sugestão de preço para essa peça e eu quero que vocês assistam até o final para que vocês possam me dizer se eu mereço ou não um comentário de vocês, um joinha e a sua inscrição. Beijo! Então, nós vamos começar cortando o retângulo de 28 centímetros de altura por 18 centímetros de largura. E para a lateral, nós vamos precisar de um retângulo de 10 centímetros de altura por 6 centímetros de largura. Todas as medidas e os detalhamentos vão estar também aqui na descrição do vídeo. Nós vamos cortar no tecido principal. Aqui, como estruturador, eu estou utilizando o nylon 600, tá? Então, cortei no tecido principal, nylon 600, a parte do corpo e a partezinha das laterais. Eu vou começar pegando a parte da lateral. O nylon 600, a trama que tem o tecido é a parte do direito e a parte que tem o plásticozinho é a parte do avesso. Você pode usar o estruturador da sua preferência, mas como eu estou utilizando a máquina doméstica, eu preferi usar materiais mais leves para poder facilitar. Avesso com avesso. Tá? Então, avesso com avesso. Na parte aqui superior, nós vamos colocar o viés. Eu já vou dobrar o viésinho assim, ao meio. Vou encaixar essa pecinha aqui, como essa parte está bem pequenininha, eu não preciso fazer costura de segurança, dá para controlar de boa na máquina. O viés a gente deixa passando um pouquinho de cada lado, depois a gente acerta, vou para a máquina e vou fazer a costura reta aqui na beiradinha, nos dois. Agora que nossa costura reta já está passadinha na beirada, nós vamos reservar as laterais, porque nós vamos preparar o bolsinho de dentro. Então, para o bolsinho de dentro, nós vamos precisar do nosso nylon 600, que é o forro e é o estruturador. Como ele tem o nylon 600, nessas medidas aqui, que também vão estar na descrição, vou precisar também 2 cortes de tecido 100% algodão. Esse tecido tá uma graça. E assim, ele tá bem grossinho, tá show de bola. Então, como vai ser para essa parte aqui de dentro, eu não vou precisar estruturar ele. O que eu vou fazer? Então, essas duas partes, e vou precisar de 2 partes de viés também, para ficar nessa parte aqui superior. Então, eu vou dobrar o meu viés ao meio também, e vou entrar com o meu tecido aqui, tá? Lá na marcaçãozinha do meio, deixa sempre passando um pouquinho e depois acerta. Vou pra máquina e vou rebater a costura aqui na beiradinha, tá? Fazendo esse detalhe aqui da parte de cima do tecido. Lá dentro tem um truquezinho pra gente aplicar. Então, vamos lá. Viés aplicadinho na parte superior. O que eu já adiantei aqui? A parte de baixo, pelo avesso, eu marquei com a minha caneta que apaga com ferro meio centímetro. Esse detalhe, eu já estou utilizando o nylon 600 para estruturar, então ele está fazendo a vez da manta e também já é o meu forro, tá? Então, eu peguei na parte que tem a trama de tecido do nylon 600, vim ao meio,
Fiz o pique dos dois lados e eu já tracei também com a minha caneta que apaga com ferro. Se nós utilizarmos o ferro bem fraquinho, também dá para passar ainda o nylon 600. Não na parte que tem o plástico, nessa parte que tem a trama do tecido, mas não pode ser forte, tá? Então, eu tenho o pique do meio, que foi encontrando o meio da peça. E aí, eu tracei duas linhas, tá? Que foi do meio para cá 3 centímetros, marquei a minha linha, do meio para cima 3 centímetros. Por quê? Isso aqui vai me servir de margem para fixar o meu bolsinho. E aí, o que que nós vamos começar fazendo? Eu vou vincar essa marcação aqui lá no ferro, tá? Vou passar e vou vincar os dois. Meio, mas ele dobradinho assim mesmo, essa costura eu só vou fechar aqui embaixo depois que eu fizer as preguinhas. Por favor, assiste até o final para poder entender, para não dar errado aí na pecinha de vocês. Então, esse meu meio está aqui e a parte do vinco está aqui, beleza? Eu vou para a máquina agora do jeito como está aqui, eu não fiz nada ainda aqui embaixo nem nas laterais. Eu já vou passar a minha costura aqui no meio, beleza? Só isso por enquanto. Agora que eu fiz a costura aqui no meio, apenas esse movimento, eu vou trazer a sobra de tecido e vou alinhar aqui. E ela vai ficar rente. À medida que eu passei pra vocês, já dá certinho, tá? Vou alinhar essa parte aqui. E já vou pra máquina e vou fazer uma costura de segurança aqui na beiradinha, desse lado e desse aqui também. Então, gente, aqui eu já adiantei de um lado, tá? Pra fazer esse vinco aqui, dessa abinha que ela abre, tem uns detalhezinhos aqui importantes. Nessa parte aqui que é a de fora, eu vou deixar a distância aqui de 2,5 centímetros depois que eu fizer o vinco para poder fazer essa abertura. Como? Eu vim aqui, marquei 2,5 centímetros. Eu subo com ele, ó, para ficar 1 centímetro de dobrinha, tá? E essa dobrinha, ela tem 1 centímetro, que é esse vinco. Ajeito essas partes, porque nas extremidades eu ainda vou ter o fechamento da peça, ainda vou ter a aplicação do viés, então eu preciso de um espaço maior. Coloquei meu alfinete, essa parte aqui da costura para dentro, ela está com 1 centímetro de distância, não tem problema. Vocês podem ver que não vai ficar feio na peça, não vai dar diferença, não vai ficar estranho. Só que é para me dar uma margem de segurança para trabalhar com essa costura das laterais. Então, eu faço esse vinquinho aqui, deixando essa distância de 1 centímetro. E essa dobrinha aqui do nosso bolsinho, ele tem 1 centímetro também, tá? Às vezes pode ser que dê uma diferencinha ou outra, mas coisa muito pequena. Então, vinquei tudo bonitinho, agora sim eu vou para a máquina e nessa parte aqui de baixo eu vou passar a costura reta. E aí já vai pregar tudo e já vai estar o nosso bolsinho pronto. Eu já vou repetir, vou fazer essa parte aqui de fechamento, vou passar a costura reta aqui na beiradinha. E já vou fazer o processo aqui do outro lado. Lembrando que as aberturas ficam para cima. Então, estão fixados os nossos bolsinhos, tá? Nós vamos reservar essa parte aqui do forro, porque agora nós vamos preparar o nosso tecido principal e os dois bolsinhos que vão do lado de fora. Em uma das partes, eu fiz uma divisão aqui no meio, para poder ele ficar menorzinho. Às vezes quer colocar a xuxinha, tic-tac, prendedorzinho de cabelo. E o outro eu deixei inteiro e coloquei o botãozinho Ritas, porque às vezes quer colocar alguma pecinha um pouquinho maior, então fica mais fácil para dividir as maquiagens do jeitinho que vocês quiserem, ou os remedinhos, a maneira que vocês acharem melhor utilizar essa necessaire. Então, vamos preparar os bolsinhos de fora, reservando a parte do forro. Tem duas partes do meu tecido que eu quero que seja do bolsinho, tá?
de 9 centímetros de largura por 18 centímetros de comprimento. Cortei o viésinho que vai aqui na parte superior dos bolsinhos e também eu vou estruturar esse bolsinho apenas com a entretela. Essa daqui é a entretela, que ela é papelzinho de um lado e tem um pouquinho de cola do outro. Eu cortei a entretela um pouquinho menor do que o tecido externo do meu bolsinho. Vou virar aqui pelo avesso. Vou pegar a parte que tem a colinha, é a que brilha um pouquinho mais, e eu vou posicionar ela desse jeito aqui, ó. Tá vendo que ela tá toda praticamente 1 centímetro menor, tá? Eu vou posicionar ela dessa forma, vou fixar com ferro nos dois e já mostro como ficou. Tecidinho já estruturado na entretela. Agora eu vou vir com 2 cortes também de 9 de largura por 18 de comprimento. Nós vamos colocar avesso com avesso. Avesso com avesso, tá? Se aqui tivesse estampa, a estampinha estaria viradinha pra gente e a parte exterior, né, está aqui. Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar o nosso viésinho que está dobrado e na parte superior do nosso tecido nós vamos acomodar até ali o meio, acomodar bem certinho, bem direitinho, o viésinho sempre sobrando um pouquinho nas extremidades e depois que nós costurarmos, aí a gente acerta. Então, eu vou passar a costura aqui na beiradinha, tá? Nas duas partes superiores do bolsinho externo. Então, nossos bolsinhos estão prontos. Aqui na parte de baixo eu fiz uma costura bem na beiradinha, só para dar segurança nesse tecidinho aqui que tá fazendo o nosso forrinho, tá? E aí nós vamos pegar o nosso tecido principal, vamos dobrar ele ao meio, vamos fazer um piquezinho marcando o meio de um lado e do outro. Eu peguei a minha canetinha que apaga com ferro e fiz as mesmas marcações, 3 centímetros do pique pra cá, passei a linha, tá? Com a minha canetinha que apaga, e 3 centímetros do pique pra cá. Também passei a linha para eu poder me guiar. Agora eu vou virar ele assim de lado, só para facilitar o entendimento. Os meio centímetros, tá? Tem meio centímetro aqui, viu, gente? Eu tô me guiando pela costurinha de segurança, que eu passei tão rentinho na beiradinha, que ela já me serviu como guia. Marquei, então, esses meio centímetros, vou colocar direito com direito, virado dessa forma, linha com linha alinhadinhas, e vou passar a costura aqui nessa parte de dentro. Vou fazer desse lado, e para adiantar, já vou repetir do outro também. Agora que eu já passei a nossa costura aqui na marcação, eu vou virar ele aqui para o lado certinho, já vou vincar, passar lá com ferro e vou passar mais uma costura aqui rebatendo de meio centímetro. A partir aqui, ó, do meu tecido, depois que eu assentar bonitinho, em casa vocês vão conseguir ver direitinho. Ele tá dobrado, eu vou subir aqui e vou fazer a costura com a margem de meio centímetro. Vou rebater de um lado e do outro, tá? Porque eles ficam assim, depois que estiverem prontinhos. Então, aqui, pessoal, eu marquei meio centímetro e vou passar a costura em cima da linha que eu marquei, desse lado e desse outro, para que o bolsinho fique com esse acabamento aqui, na parte externa. Bom, gente, costura rebatida nas marcações, já passei com o ferro, tá? Já apaguei a marcação da caneta. No bolsinho que vai ser o da parte de trás, eu encontrei o meio do tecido, tá? Vinquei e já passei a costura aqui com o meu pontinho de folha. Aqui na minha máquina é o pontinho 61, tá? Nesse que vai ser o da frente, que é esse aqui que tá com o detalhe da minha etiquetinha, eu vou colocar o botãozinho Ritas, mas não agora, tá? Nesse momento aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar novamente a nossa parte do nylon 600, tá? Que nós reservamos no início do vídeo. E eu já vou casar aqui fazendo alguns passinhos para adiantar. Eu vou virar ele pro lado do avesso, vou colocar avesso com avesso, tá? Quem quiser agora, nesse momento,
pode passar uma costura de segurança bem na beiradinha, ajuda, tá, gente? Então, eu passei a costurinha de segurança bem na beiradinha. Já vim aqui, onde eu sei que vai ser o meu botão Ritas, é a parte da frente, é onde eu quero que fique a minha etiqueta. Então, eu já marquei aqui meio centímetros do final do meu viés. Posicionei minha etiqueta, coloquei, por sinal, quem faz a arte é a ilustradora Tinoca. Então, na parte aqui, que é do tecido principal, a parte de fora da nossa necessaire, nós vamos colocar o nosso viés assim, ó, direito do viés com o direito do tecido. Vou colocar o meu viés e vou passar a costura reta e vou me guiar por essa dobrinha aqui do viés, tá? E vou fazer isso de um lado e do outro. Agora que nosso viés já está fixado, tá? Aqui na parte externa, nós vamos voltar para a parte de dentro da nossa peça. E eu fiz algumas marcações aqui naquelas laterais que nós reservamos no início. Marquei meio centímetro de fora para dentro, meio centímetro de fora para dentro. Virei. Na parte de baixo aqui também, meio centímetro de fora para dentro. Então, eu fiz essas marcações, eu vou acomodar eles aqui dessa forma mesmo, ó. Azul com azul de um lado, azul com azul do outro, e eu vou passar a costura aqui com retrocesso no início e no final, respeitando as marcações de meio centímetro. A parte do viés, por enquanto, a gente não faz nada, deixa ele desse jeitinho mesmo, tá? Costura feita dos dois lados. Agora, nós vamos trazer esse lado e encontrar aqui, desse jeito, nesse movimento, tá? Vou colocar o meu prendedor aqui de um lado. Então, se eu fiz o movimento em uma lateral, eu repito na outra. Vou trazer pra cá, respeitando essa viradinha aqui. Vou conferir as alturas aqui para ver se estão batendo direitinho. Tá? Nós fizemos a voltinha. Está fazendo um ângulo aqui, ó, como se fosse um triângulo nessa parte. E eu vou acomodar dessa forma aqui, sempre respeitando a margem de costura de meio centímetro. Aqui eu não estou utilizando meio pezinho de máquina, não. Eu estou utilizando a margem de meio centímetro. Vou fazer a costura com retrocesso no início e aqui no final também, e vou repetir o processo do outro lado. Agora que tá fechado aqui desse lado, tá? Nós vamos fazer o mesmo movimento. Eu coloco o dedo aqui para empurrar, vou trazer ela encontrando aqui, confere se as alturas estão batendo aqui, ó, se tá tudo certinho, tá? Porque a gente já tá partindo para o fechamento da nossa peça. Acomodo bem direitinho e vou fechar aqui também com meio centímetro. Toda a margem que eu estou utilizando aqui é de meio centímetro. Então, eu vou lá para a máquina, eu já acomodo aqui os dois, fazendo o ângulo aqui, deixando como se fosse um triângulozinho, e vou passar a costura reta. Aqui ela tá com leve excessozinho, tá? Eu vou tirar essa partezinha aqui só para facilitar. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo dela só fechando essa parte do viés, tá? Mas o que nós vamos fazer aqui? Eu vou virar o meu viés para a parte de dentro, eu vou distribuir dos dois lados, tá? Vou acertar bem bonitinho, acomodo aqui tudo direitinho. Vou trazer ele para a parte de dentro, aqui, ó, ele tem que cobrir a costura que foi feita, por isso que eu trabalhei com a margem de meio centímetro, tá? E aí, eu vou colocar meu prendedor aqui, nessa voltinha aqui, nessa quininha, que é da parte acerta, com bastante calma, eu vou trazer essa abinha aqui, ó, pra dentro, e eu vou marcar aqui, como se fosse o cantinho nitrado, eu vou marcar ele assim, pra ficar bem bonitinho.
e eu vou fazer isso na volta todinha e eu vou fechar ela com ponto invisível. Aí você vai falar assim, ai, ali, mas ponto invisível é muito chato, demora muito. Gente, se vocês forem fazer 10 necessários, faz todo o processo, tudo, tudo, tudo. Depois, senta, enquanto tá vendo a novela, enquanto tá vendo a TVzinha, vai lá e fecha com pontinho invisível. Então, eu vou gravar fazendo esse passo do ponto invisível detalhado dessa peça aqui mesmo, porque tem algumas dicas e alguns detalhes que eu ainda não vi, nenhuma amiga compartilhando, tá? Então eu vou compartilhar com vocês para ajudar, porque é para perder o medo mesmo de trabalhar com o viés e com o pontinho invisível. Olha essa daqui que já tá toda acabada com o pontinho invisível, como que faz toda a diferença na peça, gente. Não foi colada, eu não utilizei cola, tá? Ela tá toda com acabamento no pontinho invisível. Então, é um acabamento muito bacana, muito legal, só que ele demora um pouquinho mais, o vídeo já tá muito longo, então eu vou gravar essa parte do fechamento com pontinho invisível com vocês nessa peça no próximo vídeo todo detalhadinho. Agora, o que que eu já vou adiantar aqui? Eu vou parar o vídeo, quando eu voltar, o pontinho invisível já vai estar feito e eu vou colocar também o meu botão Ritas aqui nessa parte, tá? Pra gente vir com as medidas dessa finalização. Então, pessoal, agora que já tá tudo pronto, botão Ritas colocadinho, tá? Pontinho invisível feito na nossa peça. Nós vamos pegar o nosso zíper já com o cursor. Aqui eu estou utilizando o zíper mais fininho, com 25 centímetros e meio. Eu quero que essa daqui seja a minha parte da frente. Então, o meu zíper abre da esquerda para a direita. Eu vou abrir ele aqui um pouquinho. Nessa parte aqui do terminal dele, eu vou dobrar um pouquinho assim, tá? Porque já vai dar o acabamento necessário nele. Vou vir aqui onde termina o meu viésinho e vou acomodar ele. E aí, eu já vou vir com o meu prendedor, vou colocar aqui. Vou prender aqui tudinho. Então, eu vou marcar aqui, a partir da dobrinha que eu fiz lá no início dele, até a parte aqui onde eu quero. Eu quero que ele fique com 25 centímetros e meio. Marquei. Aí, eu posso cortar. Essa sobrinha aqui eu não jogo fora, porque eu faço as bolsinhas pequenininhas, então serve, tá? E aí, o que que nós vamos fazer? Eu já vou vir aqui do outro lado, vou dobrar também pra cima, dessa forma, vou acomodar aqui, já vou colocar o meu clips, tá? Eu até posso abrir se eu quiser, mas eu tenho que ter o cuidado para ele não sair aqui, tá? Eu posso abrir para poder fixar ele, mas eu não vou poder deixar essa parte aqui abrir, senão eu vou ter o trabalho de colocar ele de novo. Coloquei os clipes, agora nós vamos para a máquina, vamos acomodar dessa forma e vamos passar a costura aqui para prender o nosso zíper com meio centímetro, tá? Então, eu vou passar a costura aqui com meio centímetro. Agora que o nosso zíper tá costuradinho, então aqui, pessoal, o que que eu fiz para adiantar? Eu cortei um pedaço do meu viés com 57 centímetros e meio, dei uma leve esticadinha nele, tá? Dobrei ele dessa forma e dei uma leve esticadinha, bem pouquinho. E aí, eu acomodei ele aqui, abraçando o meu zíper. Como? Nós vamos pegar aqui, ó, encaixar o nosso zíper lá na voltinha do nosso viés, abraçar e colocar o prendedorzinho ao redor dele todo, tá? Quem não tiver prendedor, lembra daquela dica? Vai com pregador, clipe de escritório, dá um jeitinho aí. E agora, o que que eu vou fazer? Aqui, essa voltinha aqui, ela está com 8 centímetros e meio. Pode ser que ao esticar, se você esticar um pouquinho mais, ela fique um pouquinho maior. Eu sugiro que não deixe menor, porque eu acomodei a nécessaire dessa forma na máquina de costura. Abri aqui o meu zíper, tá? E eu tô usando o calcador de zíper, por quê?
Eu vou colocar a margem dele aqui, acompanhando o meu viés, e eu vou passar a costura aqui, tá? Então, ele vai caminhar, e aí eu vou fazendo aos poucos, vou ajeitando para poder ficar bem direitinho, e eu vou me guiar aqui, por aqui, tá? Retrocesso, e aí nós vamos passando a costura na volta todinha, com bastante carinho, com bastante cuidado, tá? Pra gente conseguir finalizar a nossa peça. Quando chega aqui no ponto onde não dá para eu abrir o meu cursor, mas eu preciso passar ele para lá para continuar a costura e fazer a virada da peça, eu soltei aqui atrás o meu calcador, tá? A agulha tá abaixada lá, então tá marcando onde o ponto vai continuar. Eu vou passar, dou uma virada assim, sem tirar a agulha do lugar, eu vou passar o meu cursor um pouco mais para trás, volto com o meu pezinho de zíper, o meu calcador aqui pro lugar, coloco ele de volta sem tirar a agulha e dou continuidade aqui na costura. Quando chega nessa parte aqui, eu venho trazendo, tá? Eu vou alinhar a costurinha aqui e eu vou continuar a costura normalmente, vou levantando a minha peça, vou trazendo ela aqui para o meu lado, acomodo na máquina e vou fazendo a costura na voltinha toda. Agora que nossa costura tá toda passadinha, nós vamos preparar essa finalização aqui e eu já conto para vocês por quanto eu vendo essa fofura. Bom, então para o nosso terminar, então nós vamos pegar o nosso retalhinho que mede 8 centímetros de altura por 5 centímetros de largura, 5 de 1 centímetro em cada lado, nessa parte de 8 centímetros. Eu também já gosto de encontrar logo aqui o meio, tubo também as partes menores, com 1 centímetro cada lado. Lembrando que eu quero usar desse meu zíper aqui, no máximo, 3 centímetros, tá? Então, dobrei aqui, eu vou acomodar bem bonitinho, dessa forma. Aí, eu já venho, depois que eu acomodo aqui, eu já trago ele assim, ó, uma das partes, eu já trago aqui, ó, por cima, acerto bem direitinho. E essa daqui, ó, vou fechar e vou encontrar aqui, abraçando, porque o acabamento vai ficar bem bonitinho aqui na beiradinha. Coloco o meu clipe para segurar. Do outro lado, eu abro também, alinhei, acertei tudinho, vou fazer com calma, para ficar tudo bem direitinho. Aí, eu trago essa outra parte aqui, que já está dobradinha, tá? Essa outra parte já está dobradinha, encontro e finalizo, coloco aqui dessa forma. Aí, eu vou acertar tudo aqui bem direitinho, para ele ficar todo bem acomodado. Depois que eu acertar, ver aqui a parte do vinho, costura prendendo essa parte aqui. Ela vai ficar dessa forma, tá? Vai ficar bem costuradinho. Ok? Fiz a costurinha aqui ao redor, prendendo a parte do avesso. Também está com acabamento, as laterais ficaram dessa forma, tá? E aí, eu peguei aqui um botão, ele é um botãozinho que eu tinha no tom das cores que eu tô trabalhando, de preço para essa peça muito fofa, muito charmosinha, cheia de detalhes, tá? Essa daqui é necessaire P, então a minha sugestão é entre 25 e 35 reais. Encomendou essa e a G, tá? Então, eu fiz o preço mais em conta para ela, é uma cliente frequente. Você vai levar em conta todos os fatores para poder basear o seu preço. Eu tô dando a sugestão do valor que dá para trabalhar aqui na minha região. Então, muito obrigada para todo mundo que chegou até aqui, um grande beijo. E o próximo vídeo eu vou mostrar o calibre do balancim, como que eu coloco
o botãozinho Rita, para quem não sabe, e vou mostrar também nela mesma o fechamento dessa lateral aqui com o pontinho invisível, que eu acho que faz toda a diferença no acabamento dessa peça, fica super charmosa. Beijo!